Pegando a minha canetinha. Então, vamos lá, gente. Aqui não precisa mostrar. Vamos lá. Pertence à bissetriz dos quadrantes pares se suas coordenadas são opostas. O que ele quer dizer? De manhã a gente viu o que é uma bissetriz. A bissetriz é essa reta, né, essa reta aqui, que ela cruza, no caso aqui, os quadrantes pares, né? A bissetriz é essa reta que divide esse ângulo. Aqui a gente tem um ângulo de 90 graus, né? Ela divide esse ângulo em dois ângulos iguais, ou seja, se é 90 graus, eu vou ter dois ângulos de 45 graus. Então, pode ver que o ângulo formado aqui, ele é de 45 graus, ok? Então, isso é bissetriz. E ela é chamada bissetriz dos quadrantes pares, né? Que é B24, porque ela percorre os dois quadrantes pares. Esse aqui é o segundo quadrante e esse aqui é o quarto quadrante. Então, ela é... Oi? A bissetriz, essa reta aí traçada, tem que ser... Para ser uma bissetriz, tem que estar no ângulo 45 ou tipo, pode estar um pouquinho para cima, ali, em 62, por exemplo. Não. Ou não? Aqui, nesse exemplo, ela tem que estar passando a um ângulo de 45 graus. Por quê? Chegou alguém? Chegou. Porque o ângulo formado entre os eixos x e y, esse ângulo aqui, e ele mede exatamente 90 graus. Metade de 90 graus, 45. Então, essa bissetriz aqui que passa pelos quadrantes pares, o segundo e o quarto quadrante, ela divide esse ângulo de 90 em dois ângulos de 45 graus. Numa outra situação, na qual você tem um outro ângulo, por exemplo, você tem um ângulo de 60 graus. A bissetriz vai cortar esse ângulo em 30 graus, né? Vai dividir esse ângulo de 60 em dois ângulos de 30 graus. No nosso caso específico é de 45. Ok? Ok. Muito bem. Então, já sabemos o que é bissetriz e sabemos se ela passa pelos quadrantes pares, o que vai acontecer. Se ela passar pelos quadrantes pares, as suas coordenadas são opostas. O que é oposto? Elas vão ter sinais diferentes. O valor de x vai ter um sinal diferente do valor de y. Então, aqui, para todo A pertence a todos reais, ou seja, para todo número real, o ponto de coordenadas A e menos A, esse primeiro A são as coordenadas de x, esse segundo A são as coordenadas de y. Como é a mesma letra A, significa mesmo número. Eita, que ela está piorando. Mesmo número, né? E elas são opostas porque tem sinais opostos. Aqui é positivo e aqui é negativo. Então, vamos ver aqui no gráfico como fica isso. Então, observe esse primeiro ponto aqui no segundo quadrante. Esse ponto aqui tem coordenada x. E aí, ó, ponto para baixo, tem coordenada x menos 3. E a coordenada y, ponto para o eixo y, ele tem coordenada 3. Chegou mais alguém? Então, veja, as coordenadas desse ponto aqui são x menos 3 e y 3. Mesmo valor 3, porém com sinais opostos. Esse outro ponto aqui tem coordenadas. Aí o x eu aponto para o eixo x, está valendo menos 2. Para saber o y, eu aponto para o eixo y, ele vale 2. Nesse caso aqui, o valor de x do ponto é menos 2 e o valor de y é 2. 2 e menos 2 são números opostos. Pegando aqui no quarto quadrante, esse ponto aqui, o x dele, eu aponto para o eixo x, vale 1. O y dele, eu aponto para o eixo y, vale menos 1. Então, aqui esse ponto eu tenho coordenadas 1 e menos 1. 1 e menos 1 são opostos. Esse outro ponto, eu tenho aqui
Coordenada x aponta para o eixo x, coordenada x vale 2. Coordenada y, a gente aponta aqui para o eixo y e ela vale menos 2. 2 e menos 2 são opostos. Então, se as coordenadas dos pontos no plano cartesiano forem valores opostos, volto a dizer, oposto significa dizer eles têm sinais diferentes. Se forem opostos, significa dizer que esses pontos eles pertencem a essa reta, que é chamada bissetriz dos quadrantes pares. Tá claro? Alguma dúvida, galera? Não? Não. Professor, explica de novo, por favor. Como? O senhor pode explicar de novo, por favor? A partir de onde? Bom, eu entrei agora. Ah, você entrou agora, foi? Vamos lá. A gente está falando aqui sobre os pontos que pertencem à bissetriz dos quadrantes pares. O que acontece? Bissetriz é essa reta, né, que passa aqui pelos quadrantes 2 e quadrante 4, e ela é bissetriz porque ela divide esse ângulo de 90 graus, que forma entre os eixos, ela divide esse ângulo em dois ângulos de 45 graus. Então, ela é chamada de bissetriz nesse caso. Como ela passa pelos quadrantes 2 e 4, ela é chamada de bissetriz dos quadrantes pares. Ok? E como se caracteriza as coordenadas de um ponto que está em cima dessa reta que pertence à bissetriz? Um ponto que pertence a essa bissetriz, ele tem as suas coordenadas números opostos. Ou seja, um tem sinal positivo e outro tem sinal negativo. Então, esse primeiro ponto aqui, que a gente marcou aqui, ele tem coordenada x menos 3 e tem coordenada y 3. Menos 3 e 3 são opostos. Esse ponto em vermelho aqui, que a gente marcou ainda agora, ele tem coordenada x menos 2 e tem coordenada y 2. É esse ponto aqui. Menos 2 e 2 são opostos. Esse ponto aqui que a gente marcou ainda agora, ele tem coordenada x 1, coordenada y menos 1. Então, 1 e menos 1 são números opostos. Então, todos esses pontos que a gente marcou aqui, eles têm coordenadas sendo números opostos, ou seja, um tem sinal negativo, outro tem sinal positivo, e vice-versa, né? Se for o caso, significa dizer que esses pontos eles estão nessa reta, ou seja, pertencem à bissetriz dos quadrantes pares. Essa aqui é a ideia. Ah, tá claro. Obrigado. Tá claro? Alguma pergunta, gente? Posso seguir? Posso limpar essa tela? Pode. Estou limpando a tela. Vamos lá, próxima tela. Esse já foi. Pronto. Distância entre dois pontos. Limpar a telinha. Deixar bem grande, que eu achei que o outro ficou pequeno. Eu assisti o vídeo todinho de novo, aí acho que ficou pequeno. Bom, deixa eu molhar aqui a garganta. Vamos lá. O que seria a distância entre dois pontos? A menor distância entre dois objetos, né, no caso aqui, dois pontos, a menor distância é uma linha reta, tá? Então, basicamente, o que a gente quer, eu quero saber qual é a distância entre um ponto A e um ponto B. Eu vou pegar uma régua e vou medir de A até B quanto mede. Então, isso é a distância entre esses dois pontos, de maneira bem simples. Só isso. Esse valor medido, né, na reta é o valor da distância entre os dois pontos. Só isso. E aí, aqui no plano cartesiano, a gente tem
3 casos diferentes, tá? Então, vamos lá. Dados 2 pontos distintos, então eu não posso falar em distância entre um ponto só. A distância entre um ponto com ele mesmo, a distância é 0. Então, basicamente, se eu falar em distância, eu estou falando de 2 pontos e eles têm que ser distintos, né? Distintos é sinônimo de diferente, tá? 2 pontos diferentes. Nesse caso aqui, o ponto A e o ponto B. Dados 2 pontos distintos, A e B, do plano cartesiano, chama-se distância entre eles a medida do segmento de reta que tem esses 2 pontos por extremidades. O que é isso? O que é um segmento de reta? É um pedaço de reta. Então, no nosso exemplo aqui, eu tenho o ponto A e o ponto B. O segmento de reta é essa linha aqui que liga o ponto A até o ponto B. Então, esse aqui é o nosso segmento de reta. Então, vamos ver aqui esse primeiro caso aqui. Vou limpar o desenho. Vamos ver esse primeiro caso. Primeiro caso. O segmento AB, que é essa aqui, ele é paralelo ao eixo X. Ou seja, esse segmento aqui, que vai de A até B, ele é paralelo ao eixo X. Então, o segmento AB, a gente representa assim, ele é paralelo ao eixo X. Muito bem, se ele é paralelo ao eixo X, a distância entre A e B é dada pelo módulo da diferença entre as abscissas de A e B. Lembrando, a abscissa tem a ver com o valor de x, né? Então, aqui eu tenho um ponto A, as coordenadas dele. Coordenadas do ponto A. X de A, Y de A. Onde é que está o x de A? X de A está aqui, Y de A está aqui. Coordenadas de B. X de B e Y de B. X de B está aqui, Y de B está aqui. Então, o que ele está dizendo aqui? A distância, como é que eu vou calcular isso aqui? Como eu vou medir isso aqui? Como ele é paralelo ao eixo x, basta eu fazer a diferença entre o valor de xb e o valor de xa. Mas por que ele fala o módulo da diferença? Se você fizer xa menos xb e fizer xb menos xa, os valores que a gente vai obter aqui são valores opostos, né? Por exemplo, digamos que a distância daqui deu xa menos xb deu menos 2. E xb menos xa vai dar 2. Quando ele coloca um módulo, que são essas duas barrinhas verticais, ele quer dizer o seguinte, não importa a forma que você vai calcular aqui. Ele quer apenas o valor numérico, ou seja, o valor em módulo disso aí. Então, o módulo de menos 2 é a distância do menos 2 até o zero. Então, a distância é 2. O módulo de 2 é a distância dele para o zero. E também é 2. Então, a distância entre A e B, no nosso exemplo aqui, seria 2. Distância entre os pontos A e B seria 2. Então, é isso que ele está dizendo aqui. Se é paralelo ao eixo X, você vai pegar as coordenadas X de cada um dos pontos, calcular a diferença, né? Fazer a subtração, não importa se é xa menos xb ou xb menos xa, não importa, porque você vai tirar o módulo. E, de qualquer jeito, o valor que você vai obter é o mesmo. Tá bom? Dúvidas? Não? Tem gente ainda aí? Não, professor. Temos 68 aluninhos. Vamos lá, gente. Pode perguntar. Ó, volto a lembrar, quando eu abro para vocês aqui a tela, eu vejo para mim no meu computador a tela cheia, só o que eu estou mostrando aqui. Eu não vejo vocês do lado não, viu? Então, quem fala no chat, para mim, não aparece aqui. Então, se alguém falar alguma coisa, tiver alguma dúvida, né, sinaliza aí, fale que a gente para. Ok? Posso tirar essa tela? Pode. Pode. Vamos lá, distância entre 2 pontos. Vamos fazer um exemplozinho aqui. Ó.
Vamos limpar a tela. Lembrando, para quem não viu de manhã, de cada tela dessa vai ter um vídeo, vou fazer um vídeo separado e postar lá no YouTube e posteriormente botar o link no Classroom para vocês, viu? Então, não se preocupem com isso, tá? Vamos lá. Exemplo 2. A distância entre os pontos P de coordenadas menos 2 e 4, lembrando, menos 2 é a coordenada x e 4 é a coordenada y. A distância entre o ponto P com essas coordenadas e o ponto Q, de coordenadas 3 e 4, o 3 é o x, o 4 é o y. Então, a gente observando aqui no plano cartesiano, desenhando, né, os dois pontos no plano cartesiano, observamos que o valor de y dos dois é igual a 4. No primeiro ponto, y é 4, no segundo ponto, y é 4. Significa dizer que eles têm a mesma altura. E tendo a mesma altura, se você fizer o segmento de P para Q, ele vai dar um segmento paralelo à reta X. Ou seja, o segmento PQ, ele vai ser paralelo ao eixo OX. E se é paralelo ao eixo OX, para calcular a distância, como a gente viu na tela anterior, basta calcular o módulo da diferença entre os valores de x nos dois pontos. Tá? O que está me interessando aqui é esse valor de x e esse valor de x aqui do outro ponto para poder fazer o cálculo da distância. Então, como fica? A distância entre o ponto P e Q é o módulo de xa menos xb. Mesma coisa, não vai mudar em nada se você pegar, ao invés de fazer xa menos xb, você fazer xb menos xa. Não importa qual dos dois você usa, tá bom? Então, vamos lá. Então, a distância entre os pontos P e Q, eu vou pegar a coordenada x do ponto A. Qual é a coordenada x do ponto A? Hoje, botei A aqui, mas o A é o P e o B é o Q. Ver se dá para consertar aqui. Vou limpar aqui. Perdoe-me. Senão vira uma confusão na cabecinha de vocês. Vamos aqui. Então, a distância vai ser xp menos x. Vai. Deve ser o sono. E xq, agora sim. Ou então, xq menos xp. Tanto faz uma como outra, você que decide, tá? Então, vamos lá, vamos fazer aqui por desse primeiro aqui. Então, vamos calcular. Coordenada x do ponto P, menos 2. Menos coordenada x do ponto Q, 3. Então, aqui eu tenho menos 2 com menos 3, mantém o sinal e soma. 2 mais 3, 5. Então, a resposta do módulo de menos 5 é igual a 5. Daria o mesmo resultado se eu fizesse agora a distância de P para Q, se eu fizesse por essa formulinha aqui. Coordenada x do ponto Q, 3 menos a coordenada x do ponto P, que no caso é menos 2. Aí você tem que se lembrar que menos 2 agora fica no parênteses. Então, a gente vai ter 3 menos com menos dá mais, 3 mais 2, então isso dá 5. Módulo de 5 também é 5. Então, tanto faz, você vai usar se é essa primeira fórmula ou a segunda, todas elas dão o mesmo resultado. Tá? Então, lembrando, se os dois pontos têm a mesma altura, ou seja, tem o mesmo y, como a gente observou aqui, ele tem o mesmo valor de y, significa dizer que eles têm a mesma altura e, portanto, o segmento de P para Q é paralelo ao eixo X, e daí a gente usa essa formulinha aqui. Ok? Perguntas? Professor. Oi. Tá, cara. Pode falar, Stephanie.
Laila pediu para o senhor voltar antes desse DPQ, de explicar de novo. Antes do DP. Qual deles? O primeiro, o Essa segundo, terceiro? continha aí que o senhor fez agora. É, A distância. do início. Ah, distância. A fórmula da distância. Aqui. É a distância entre os dois pontos, né? Nesse primeiro caso aqui é quando o segmento é paralelo ao eixo X. Então, a formulinha é essa aqui. A distância entre o ponto A e B é o módulo de XA menos XB. Então, eu pego o valor da coordenada X do ponto A, subtraio da coordenada X do ponto B, nesse caso. Aí a formulinha é essa aqui. Então, o que foi feito aqui? Então, tá aqui as coordenadas do ponto P e as coordenadas do ponto Q. Em todas as duas, o valor de y é igual a 4. Confere? Então, significa dizer que os dois pontos estão na mesma altura. O ponto P e o ponto Q estão na mesma altura e, portanto, esse segmento é paralelo ao eixo X. No desenho fica claro, né? Mas caso você não tenha feito o desenho no plano cartesiano, o valor do y igual aqui vai indicar isso para você. Então, por aquela fórmula que a gente viu, lá está com A e B, né? A distância do ponto A para o ponto B é o módulo de XA menos o XB. É o que está lá. Só que a gente não tem A e B, a gente tem P e Q. Então, tanto faz, né? Então, aqui a formulinha está aqui, ó. A distância do ponto P até o ponto Q é o módulo de XP menos XQ. Que eu falei que tanto faz ser XP menos XQ ou o contrário. É a mesma coisa de XQ menos XP. Porque no fim das contas você vai calcular o módulo e o resultado é o mesmo. Tá bom? Então não importa o que você escolher fazer. Então aqui o que a gente quer é a coordenada x de cada ponto. Então a distância do ponto P até o ponto Q, aí eu pego coordenada x do ponto P. Nosso caso aqui, menos 2. Menos 2. Aí, menos coordenada x do ponto Q. É essa aqui, ó. Então, menos 3. Então, aqui eu vou ter menos 2 com menos 3. Eu mantenho o sinal e somo. Opa, 5. Então, aqui vai dar menos 5. Módulo de menos 5, 5. Então, a distância entre esses dois pontos aqui, ele mede 5. Uma outra forma de ver se o desenho está no plano cartesiano é o seguinte. De menos 2 até chegar em 0, a gente caminha quanto? A gente caminha 2 unidades. Do 0 para chegar em 3, a gente caminha 3 unidades. E, portanto, para caminhar do menos 2 até o 3, eu caminho 2 mais 3, caminho 5 unidades. Então, está feito aqui de duas formas. Tranquilo? Mais alguma pergunta? Tranquilo. Não, professor, tá tudo certo. Pessoal, vocês podem me interromper a hora que precisar. Então, fale, tá bom? Posso limpar a tela? Pode sim, professor. Tá tudo certo, Pode, nada pode. errado. Nada errado, né? Certo. Isso é bom. Vamos para a próxima. Próxima tela não é essa. Segundo caso. Segundo caso é parecido com o primeiro caso, né? Vamos lá. Vou deixar bem grandão, para não ter problema para ninguém enxergar. Ok. Então, no primeiro caso, nós vimos a situação em que o segmento é paralelo ao eixo X, ou seja, ele está na horizontal. O segundo caso é quando ele for paralelo ao eixo Y. Então, o segmento AB ele é paralelo ao eixo Y. Então, como é isso? Então, o eixo Y está aqui e o segmento de A para B, ó, ele vai de A
até B, esse segmentozinho aqui. E aí eu quero medir esse tamanho aqui, ó. Quanto mede isso com uma régua, né? Então, observe aqui nesses dois casos que tanto o ponto A quanto o ponto B, o x do ponto A ele é exatamente igual ao x do ponto B. Então, isso vai indicar para você que ele é paralelo ao eixo y. É uma observação. E como é que a gente calcula a distância entre esses dois pontos nesse caso? A distância entre os pontos A e B é dada pelo módulo da diferença entre as ordenadas. Ordenadas, volto a lembrar, tem a ver com o eixo, com o valor de y. Então, a módulo da diferença entre as ordenadas de A e B. Ou seja, a distância de A para B é o módulo de YA menos YB. Lembrando que isso aqui dá a mesma coisa se você fizer YB menos YA e calcular o módulo. O resultado é o mesmo, tá bom? Aí vocês aqui escolhem, tá certo? Então tá aqui o segundo caso. Perguntas? Não? Não, Por não. enquanto, não. Tá tranquilo, né? Tá. Pronto, no primeiro caso, a Vamos. gente usa, como ele é paralelo ao eixo x, usa as coordenadas de x. Aqui, como ele é paralelo ao eixo y, a gente usa as coordenadas de y. Então, é bem fácil lembrar, tá? Muito bem. Vamos a um exemplo. Fechando essa tela. Vamos ao exemplo. Cadê? Não. Aqui. Professor, Eu? o senhor está se saindo muito bem, viu? Ah, meu amor, obrigado. Se eu me Nada. sair mal, também quero saber. Não fique com vergonha, não vou ficar bravo, tá? Vou dizer. Pronto. Eu quero, é sério. É tão importante quanto dizer que tá bacana, é dizer também quando não está. Eu vou corrigir para ficar bacana para vocês, tá bom? Mas obrigado. Vamos lá. Exemplo Professor, 3. Oi. estou pedindo para perguntar o que é o módulo. O módulo é a distância entre um número e outro, né? Então, quando você vai medir, por exemplo, a sua altura, é a distância do seu pé até o topo da sua cabeça, não é isso? Então, por que essa distância é em módulo? Porque, por exemplo, você não tem menos 1,70 m. Você tem 1,70 m positivo, não é assim? Então, o módulo, ele diz que é a distância, é esse valor positivo dessa diferença, dessa distância, tá bom? Então, temos aqui a distância entre os pontos R... Chegou alguém? A Alice tem 1,50 m? Olha o bolho, viu? A distância entre os pontos R e S é como? Bom, então observe o seguinte. R tem coordenadas 3 e menos 2. O 3 é a coordenada x e menos 2 é a coordenada y. No ponto S, a coordenada é 3 e 2. 3 é a coordenada x e 2 é a coordenada y. Nesse caso, você observa que o x, nos dois casos, ó, no x do ponto R é 3 e o x do ponto S também é 3. É o mesmo. Então, aqui já te dá um indício de que o segmento de R até S ele é paralelo ao eixo Y. Tá? E o desenho aqui mostra, né? Então, muito bem. Então, já que ele é paralelo ao eixo Y, então eu vou usar aquela formulinha que a gente viu anterior, né? No caso aqui vai ficar a distância entre o ponto R e o ponto S vai ser o módulo... Eita, a letra tá terrível. Chegou mais alguém. Vai ser o x de R menos... Perdão, x não, y. Vou apagar aqui também. X não, y, né? A distância entre o ponto R e o ponto S vai ser o módulo de y de R menos o y de S. Lembrando que você pode fazer também módulo de y de S menos y de R.
tanto faz, dá o mesmo resultado. Então, o que a gente precisa para calcular a distância entre R e S, neste caso, é coordenada y de R. Y de R vale menos 2. Então, menos 2. Menos coordenada y de S. Y de S vale 2. Então, eu tenho sinais iguais, a gente mantém o sinal e soma. Menos 2 com menos 2 dá 4. Módulo de menos 4 é 4. O resultado vai ser idêntico se fizer do outro jeito. Distância de R para S é y de S. O y de S é 2, aí menos da fórmula. Y de R é menos 2. Então, esse cara fica no parênteses. Então, aqui eu faço regra sinal, menos com menos dá mais. Então, eu tenho um módulo de 2 mais 2. 2 mais 2 dá 4. Módulo de 4 é 4. Prontinho. Calculei a distância. Calculando essa distância usando diretamente o plano cartesiano. Então, veja, de 2 para chegar em 0, a gente caminha 2 unidades. De 0 até menos 2, você caminha de novo 2 unidades. Então, a distância entre R e S, nesse caso, vai ser 2 mais 2, no caso, 4. Tá feito. Continha de 2 mais 2 para vocês. Alguma dúvida? Professor, Oi. o senhor botou o menos 2 para o lado de cá para somando os menos ficar positivo? Aqui embaixo, você fala aqui embaixo? Aqui? Quando eu estou riscando? É. Porque aqui, nessa primeira linha aqui, nessa linha aqui, eu usei essa fórmula aqui. Y de R menos Y de S. Nessa outra linha aqui, eu estou fazendo esse outro caso aqui, ó. Y de S menos Y de R. Que tanto faz você usar uma ou outra, não importa, não vai ter diferença, porque você está calculando o módulo. E no fim das contas vai ficar tudo positivo, certo? A conta é igual. Lembrando quando, por exemplo, você tem um menos da fórmula aqui, esse menos é da fórmula. Aí você tem, no caso aqui, o menos 2, então você tem que botar ele no parênteses, senão ficaria 2 menos 2, 0, e daria outro valor aqui. Tá bom? Mas esclareceu? Esclareceu. Mais alguma pergunta? Tá me dando mais cedo agora de tarde. Vamos lá. Então, eu posso limpar essa tela e ir para a próxima? Pode, professor. Pode. Pronto. Vamos para a próxima. Você é um povo disposto. Bom demais. Vamos aqui, nessa próxima tela. Esse já foi. Já foi. Ah, terceiro caso. Vixe, bugou a minha mente, saiu. Vai bugar não, meu amor. Você vai entender. Vamos lá. Vai entender tudinho, bem direitinho. O terceiro caso, né, a gente viu o primeiro caso, o segmento AB, segmento AB, ele é paralelo ao eixo X. No segundo caso, o segmento AB é paralelo ao eixo Y, né? E agora, quando ele não for paralelo a nenhum dos dois eixos. Esse é o próximo caso, terceiro caso. Vou limpar aqui vocês. Prontinho. O segmento AB não é paralelo a qualquer um dos eixos coordenados. Então, é a terceira situação. Ele está, né, o segmento ele está inclinado, né, em comparação a cada um dos eixos. Muito bem. O que é interessante aqui é o seguinte, eu tenho aqui o ponto A, as coordenadas dele é XA, YA. Aí eu tenho aqui o ponto B, de coordenadas XB, YB. Ok? Observe que eu não posso simplesmente pegar, para calcular a distância, XA menos XB, porque esse tamanho aqui, ó, que eu estou riscando aqui, ele corresponde a
a um segmento paralelo ao eixo X. E esse tamanho aqui, ele é de fato diferente desse outro tamanho aqui. Então, eu não posso fazer XA menos XB como nessa fórmula aqui, que é o primeiro caso. Assim como eu não posso fazer pegando esse tamanho aqui, ó, que é o segundo caso. Esse segmento aqui em verde é paralelo ao eixo Y. E aqui nesse caso eu faria YA menos YB. Não posso porque esse tamanho é diferente desse aqui que está aqui, certo? Mas então o que faremos aí? Vamos dar uma limpada aqui no cara. O que faremos então? Aqui é muito simples. Se vocês já observaram, ABP forma um triângulo. E esse triângulo ele é retângulo, por conta desse ângulozinho aqui, ó. Esse ângulo aqui é um ângulo de 90 graus. Se eu tenho um triângulo retângulo, esse meu triângulo, ele tem hipotenusa e tem catetos. O segmento AB corresponde para mim à hipotenusa. O segmento AP é um cateto. E o segmento BP é outro cateto, né? Aqui eu não vou falar de cateto oposto nem adjacente, porque eu não estou dizendo qual é o ângulo aqui, por exemplo. Não estou dizendo o ângulo, então não me interessa por enquanto esse ângulo. Bom, hipotenusa e cateto nos faz lembrar uma coisa muito conhecida e usada, o famoso Teorema de Pitágoras. Pitágoras. O que diz o Teorema de Pitágoras? O quadrado a medida, né? A medida do quadrado o quadrado da medida da hipotenusa, no caso aqui a hipotenusa é esse segmento que vai de A até B. Então a hipotenusa corresponde ao segmento AB. Então o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. Eu tenho um cateto aqui que vai de A até P, ou seja, AP. E o outro cateto é de B para P, ou de P para B, tanto faz. Mais BP quadrado. Então, aqui é a minha hipotenusa. E aqui são os catetos. Ok? Bom, mas quem é... Deixa eu limpar aqui a nossa... Mas quem é a medida da hipotenusa? Observe que a medida da hipotenusa aqui, que vai de A para B, corresponde à distância de A até B. Certo? Então, a hipotenusa aqui, eu vou ter aqui a distância de A até B é exatamente o segmento a medida do segmento AB. O cateto aqui de A até P é a distância de A para P. Tá certo? Então, aqui a distância de A para P, que está escrito aqui, ele é o segmento, a medida do segmento AP. O cateto aqui, BP, ele é a distância de B para P. Então, a distância de B para P está aqui como a gente calcula ela. Então, como fica essa historinha toda? Então, eu sei que, pelo Teorema de Pitágoras, o quadrado da hipotenusa, ou seja, a distância, né, o quadrado da distância entre A e B, é igual à soma dos quadrados dos catetos AP e BP. Então, como fica aqui o nosso cálculo? Deixa eu arrumar um espaço aqui. Vou botar aqui. A distância de A para B ao quadrado é igual à distância de A até P ao quadrado mais a distância de B até P ao quadrado. Só que quem é a distância de A até P? A distância de A até P é isso aqui, ó. É o módulo de XA menos XB, certo? Só que está ao quadrado. Então, isso aqui vai ficar igual. Distância de A para P vai ser módulo. Opa.
de xa menos xb, isso aqui ao quadrado. Quem é a distância de B até P? É essa aqui, ó. YA menos YB. Então, mais o módulo de YA menos YB. Isso ao quadrado. Só que, como vocês observaram, quando você calcula o módulo, tanto faz xa menos xb quanto xb menos xa, o módulo dá o mesmo número. Tá? Então, a gente pode trocar, tirar esse módulo e botar um parênteses, sem nenhum problema. Então, xa menos xb ao quadrado mais YA menos YB. Tirei o módulo, porque o módulo vai dar o mesmo resultado, então aqui está elevado ao quadrado, não vai ter problema nenhum com os resultados. Só que a minha distância aqui de A para B, que é finalmente o que eu quero, ela está ao quadrado. Então, para saber qual é a distância, né, qual é o valor da distância de A para B, eu vou tirar a raiz quadrada dessa expressão aqui, ó. Então, tirando a raiz quadrada dessa expressão, está aqui a fórmula da distância de A até B. Tá certo? Vai aparecer para vocês também essa mesma expressão escrita assim, ó. Delta x quadrado mais delta y quadrado aqui dentro. Delta quer dizer diferença. Então, delta x, vocês certamente viram na física, é a diferença entre o xa menos o xb. Ok? Assim como o ΔY, né, a variação, ou seja, né, é o YA menos o YB. É a variação dos dois valores. Então, pode aparecer para a gente assim, mas geralmente vai aparecer dessa forma aqui, ó. Raiz quadrada, aí dentro da raiz, xa menos xb ao quadrado, mais YA menos YB ao quadrado. Ok? Vocês não se preocupem, não tem que estar lembrando do teorema de Pitágoras, isso aqui, ó. Nada disso. Isso aqui eu só mostrei rapidamente para vocês como se chega nessa formulinha que está aqui. Essa formulinha que a gente acabou de ver aqui. Tá bom? O importante é lembrar disso aqui. E a gente vai fazer um exemplo já já. Alguma... Oi. Professor, meu amigo Kevin está perguntando se pode colocar a potência com a raiz. Volta a pergunta, não entendi. Faz o que com a potência e a raiz? Pode cortar a Ah, potência com a raiz. não pode por conta desse sinal aqui. Tá bom? Se ao invés de mais fosse uma multiplicação, vezes, aí sim, podia cortar. Tá bom? Mas se não, como não é o caso, é um mais, aí não pode. Tá certo? Entendeu? Ok. Entendeu, Eric Kevin? Pronto? Entendeu, ele Entendeu? entendeu. Ok? Pode, se não entendeu, fala de novo, não tem problema não, viu? Então, pessoal, essa tela pode sair? Pode. Pode? Vamos lá, muito bem. Vamos limpar. Bom, o próximo, já expliquei isso. Vem um exemplo. O número fica mais amigável, né? Vamos lá. Vamos ver aqui. Pronto. Vamos calcular a distância entre os pontos A e o ponto B. Coordenada de A, 2 e 3. O 2 é x e o 3 é y. No ponto B, o 5 é x e o y é 1. Então, vocês observam que, sem olhar para o desenho, que a coordenada x de cada um do A e do B são diferentes, assim como as coordenadas y dos dois são diferentes. Se são diferentes, é porque o segmento que vai de A até B não é paralelo nem ao eixo X. Professor, Oi. eu não entendi por que delta. Delta é variação. Esse delta X, como eu falei ainda agora,
Δx é a mesma coisa da conta xa menos xb. Assim como ΔY é YA menos YB. Ele coloca aqui o delta só para simplificar a escrita, para não escrever isso aqui dentro do parênteses. É preguiçoso, tá? Mas o delta quer dizer essa diferença aqui entre as coordenadas, tá bom? Beleza. Então, bom, já sabemos que não são paralelos nem a x nem a y, então o desenho mostra, né, que esse segmento de A até B, ele não é paralelo ao eixo x e, portanto, eu vou usar a última fórmula, que é essa aqui. Essa formulinha, lembrando, ela é a mesma coisa que xa menos xb ao quadrado mais ya menos yb ao quadrado, todo mundo bonitinho dentro da raiz. Então, essa aqui ou essa aqui, tanto faz. Aí, vamos lá para as contas. Então, vamos refazer a conta aqui. Então, a distância de A até B vai ser raiz quadrada de. Aí eu pego x de A. X da coordenada A, do ponto A, vale 2. Então, 2 menos coordenada x de B. Coordenada x de B vale 5. 2 menos 5 ao quadrado, mais... Agora eu quero a coordenada y de A. No caso, vale 3. 3, né? Menos a coordenada y de B, que nesse caso aqui vale 1. Tudo isso ao quadrado. Raiz quadrada aí. Então, eu vou ter raiz quadrada de 2 menos 5, sinal diferente. Repete o sinal do maior, no caso o maior é 5, então fica menos. 5 menos 2, 3. Então, menos 3 quadrado. Mais 3 menos 1 dá 2. Dá 2 ao quadrado aqui. Então, continuando a continha, a raiz quadrada de menos 3 ao quadrado é menos 3 vezes menos 3. Isso dá 9 positivo. Mais 2 ao quadrado dá 4. Então, raiz quadrada de 9 mais 4. 9 mais 4 dá 13. Como 13 não tem raiz exata, então a distância entre os pontos A e B, raiz quadrada de 13. Dúvidas na continha? Pessoal? Não? Não. Tranquilo, né? Uhum. Muito bem. Posso limpar essa tela? Pode. Pode, né? Tá todo mundo aí? Deixa eu olhar aqui. Tá aí, o povo tá aí, ó, todo mundo. Deixa eu ver, tem 100... Gente, eu não tô vendo isso aqui, não. O chat não tô vendo, não. Ah, Maria Alice. Ah, pronto, mais uma coisa que a gente não entende. Entendeu, Maria Alice? Agora, Ana Carolina. Não, professor, é que estava sendo discutido o horário que acaba a aula. Era isso que a gente não estava entendendo. Ah, sim. Mas se tiver dúvida, gente, pode falar, viu? Eu não consigo ver o chat e apresentar ali, que para mim não aparece, não. Aí só vejo depois. A aula vai até... Eita, vai até 3 horas. Ih, Maria, essa hora correu com você. Então, vamos lá. Eu prometi a vocês que ia fazer exercício, né? Eu aprontei aqui para vocês. Professor, estão pedindo para ir mais devagar na explicação. Ah, é? Tá jóia. Foi. Vamos mais... Essa vocês que vão me dizendo, viu, gente? Se é devagar, é rápido, vocês que dizem. Na lista que eu vou divulgar para vocês depois da aula, né, aquele material, não tem, por exemplo, a questão 4. Eu pulei, porque essas aqui eu vou fazendo com vocês, que é para a gente ir treinando, tá bom? Eu deixei para vocês as mais fáceis, eu garanto. Cadê? Muito bem. Tem que fazer isso aqui. Pessoal, tudo que vocês acharam que é válido para a gente melhorar aqui a dinâmica, se vocês me dão um toque, eu vou implementando, tá certo? Bom, um exercíciozinho para a gente finalizar. Determine o sinal do produto. Sinal quer dizer ou é mais ou é menos, certo?
Produto é multiplicação. Determine o sinal do produto das coordenadas de um ponto. Quem são as coordenadas? As coordenadas são x e y. Então, aqui o que ele quer que a gente faça? Eu descubro o sinal do x e o sinal do y. Multiplico isso e vejo qual é o sinal resultante. É somente isso. Tá bom? Então, muito bem. Letra A. Do primeiro quadrante, qual é o produto, né, o sinal resultante do produto, ou seja, da multiplicação das coordenadas desse ponto no primeiro quadrante? Então, vamos fazer um rascunho aqui bem mais ou menos do plano cartesiano. Vou ganhar o prêmio de desenhista do ano. Então, está aqui o plano cartesiano. Aqui é o primeiro quadrante. Aqui é o segundo quadrante. Terceiro quadrante e quarto quadrante, certo? Muito bem. Um ponto que está no primeiro quadrante, né, ele está em qualquer lugar aqui, ó, por exemplo, aqui. Nesse caso aqui, o x dele está nesse pedaço aqui. Qual é o sinal do x que estando desse lado aqui? O sinal é positivo, certo? Certo. O y dele está aqui. Qual é o sinal do y nesse lugar aqui? Está na parte de cima, o sinal também é positivo. Então, no primeiro quadrante, a coordenada x é positiva e a coordenada y também. Então, mais vezes mais dá mais. É só isso. Ok? Vamos lá. Ele quer, agora na letra B, vou trocar de caneta. Na letra B, ele quer saber qual é o sinal, né, resultante dos pontos que estão na bissetriz do 2, 4, a bissetriz dos quadrantes pares. Ou seja, a bissetriz ela passa aqui assim, né? Como a gente viu na aula anterior. Então, qual é a característica dos pontos que estão nessa linha, nessa bissetriz? Nós vimos que eles são opostos. Então, os pontos lá são do tipo A menos A. Ou seja, um é positivo e o outro é negativo. Pode ser assim também, ó. Tanto faz. Então, eles têm sinais contrários, né? Então, os pontos que estão na bissetriz dos quadrantes pares, eles têm sinais contrários. Então, ou o primeiro é positivo e o segundo é negativo, ou o primeiro é negativo e o segundo é positivo. Em qualquer caso, mais vezes menos dá menos. E menos vezes mais também dá menos. Então, nesse caso aqui, o sinal é negativo para a letra B. Alguma dúvida? Não. Não, né? Tá tudo certo. Não. Vamos para o terceiro quadrante. O terceiro quadrante é aqui. Vou trocar a caneta. Um ponto no terceiro quadrante, ele está nessa região aqui. O x dele está aqui. Está do lado esquerdo do zero. Nesse caso, qual é o sinal de qualquer valor de x no terceiro quadrante? É negativo, ok? E o y dele está desse lado aqui, ó. Está na parte de baixo do eixo x. E, portanto, também é negativo. Então, as coordenadas dos pontos do terceiro quadrante são todas negativas. Fazendo a continha que ele quer o produto dos sinais. Menos vezes menos. Menos com menos dá mais. Então, letra C, resolvida. Vamos aqui para a letra 1, 2, 3. Aqui, tá faltando aqui azul. Vamos resolver. Qual é o sinal de um ponto que está no eixo das ordenadas? Um ponto que está no eixo das ordenadas quer dizer eixo Y. O ponto que está nessa ordenada, ele tem essa característica aqui. Para estar em cima do eixo Y, ele tem que ter a coordenada x valendo 0. Então, o valor de y aqui pode ser qualquer um, né? Mas o x dele vale 0. Né? Então, do eixo das ordenadas, o 0 não tem sinal.
Zero não tem sinal, né? E aqui, o sinal aqui da coordenada A, se o ponto estiver na parte de cima, esse A tem sinal positivo. Se ele estiver na parte de baixo, esse A tem sinal negativo, né? Mas como o zero, ele quer o produto do sinal, né, dos pontos que estão aqui. Como o zero não tem sinal, eu não posso calcular o sinal aqui nesse caso. Não tem sinal. Não tem sinal. Simplesmente porque eu não posso fazer um produto de um sinal só, né? Se fosse na abscissa, ia ser do mesmo jeito, Do prof? mesmo jeito. Se fosse na abscissa, ia ser aqui, né? Um ponto aqui no eixo X. Um ponto no eixo X, ele tem o Y valendo zero. E o X pode ser qualquer valor, né? Aí, nesse caso aqui, como o X não tem sinal, o X não, o zero não tem sinal, então não tem como calcular isso, né? Então, na letra D, não tem sinal. Ok, gente? Terminei bem em cima da hora. Ok. Dúvidas? Não, Nenhuma? professor. Não. Não, não. Essa foi um pouco mais cansativa, né, gente?